Você já ouviu falar na Lei 10.639? Meu nome é Cristiane Pop, sou professora da Universidade Federal de Uberlândia e sou diretora executiva do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, também da Universidade Federal de Uberlândia. O nosso envolvimento com a Lei 10.639, que torna obrigatório a inserção da cultura africana e afro-brasileira no currículo escolar, inicia-se a partir do meu movimento com a etnomatemática dentro do GPEM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Etnomatemática. Desde o meu mestrado na Unesp de Rio Claro, quando o professor Biratã, na época meu orientador, sugeriu que eu participasse das reuniões do grupo. Eu estou aí nesse grupo há 20 anos, assim como ele. E a aproximação do programa Etnomatemática com a educação para as relações étnico-raciais começaram a fomentar discussões no GPEM com alguns pesquisadores como Vanísio, a Lil, que é a Eliane Santos, e nós estudamos ali no GPEM muito essa temática e as possíveis relações. Em uma das reuniões do GPEM, o professor Biratã sugeriu que nós colocássemos à disposição de irmos atrás dessas aproximações e que fizéssemos mais pesquisas relacionando o programa Etnomatemática com a cultura africana. Ali naquele momento eu estava no processo de doutoramento, depois, lá em 2008, por aí, e não tive tempo de fazer essa busca, né? E aí eu prestei concurso na Universidade Federal de Uberlândia, que eu estou há 12 anos, e comecei a trabalhar com as ações do NEAB, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros. O NEAB são núcleos que existem em várias instituições no Brasil, tanto particulares quanto públicas, e tem alguns movimentos também e ações com as comunidades externas, né, às instituições, no nosso caso o Movimento Negro e outras comissões como promoção da igualdade racial. Então nós trabalhamos com essas frentes na universidade e também, lógico, com a política de cotas, com a questão da heteroidentificação, com a formação de professores. Então a educação é um viés muito forte no nosso núcleo, sempre foi. Dentro desse viés de formação, nós, e mais aproximando-se da Lei 10.639, nosso NEAB participou do projeto A Cor da Cultura, conhecido de muitos, que tem aí um site com todo o material, com livros animados, com história de vida, de personagens importantes para o movimento negro, para o Brasil. E nós nos apropriamos ainda mais dos estudos, fazendo formações por polos do todo o país, né, do Brasil. Nós trabalhamos no NEAB com o polo em Belo Horizonte, em Uberlândia, em Juiz de Fora e também em Codó. E a busca por esses polos eram sempre a partir de estatísticas. Então, situações em que havia muito racismo institucionalizado ou muito homicídio de jovens negros. Então, havia sempre um índice que apontava para esses polos, para que a gente pudesse fazer a formação. Essa formação, ela se dava para professores de todos os níveis de ensino e também para a questão da universidade, dos gestores. E, interessantemente, a dinâmica desse projeto A Cor da Cultura, ele era compartilhado com um acadêmico, com um professor da universidade, um pesquisador e com alguém da cultura popular.
Nos polos que eu trabalhei como formadora, eu tinha colegas, eu fiz parceria com um colega que é compositor de samba enredos de escolas de samba de Uberlândia, com um capoeirista também da cidade de Uberlândia e com uma Ialorixá também de um terreiro de Uberlândia. Então, nós fazíamos essa formação integrando os saberes acadêmicos com saberes tradicionais, e essa formação foi um marco aí dos membros do nosso NEAB e traz ainda muitas referências para nós. E no momento que nós entramos enquanto NEAB no projeto A Cor da Cultura, não existia a discussão do programa Etnomatemática. E, na verdade, só tínhamos eu e a Lil, que também estava pelo GLDs, né, de São Paulo, e que nós discutimos aí a etnomatemática e essas aproximações, coincidentemente as duas do GPEM, né? E aí nós indicamos as ideias do professor Biratã. Há um vídeo da Cor da Cultura em que ele participa e fala do programa, fala das questões do nascimento da etnomatemática pela sua experiência ali no Mali, com o projeto da Unesco. E essas nossas aproximações e sugestões geraram publicações para os professores, tanto do ensino fundamental 1, e depois houve um pedido dos próprios professores que participavam do curso para trabalhar com as crianças, né? Então há também uma parte que discute possibilidades do programa Etnomatemática na questão da educação infantil. Então, depois desse movimento forte, presente, de identidade, de estudo, de intensidade, de formação, junto ao NEAB, junto ao projeto A Cor da Cultura, nós continuamos nessa formação institucional e apontando também, tanto nos cursos de matemática que a gente trabalha, quanto no programa de ensino de ciência e matemática da UFO, a importância da discussão, né, ou da dimensão educacional da etnomatemática. E quando a gente chama nosso diálogo de dimensão educacional do programa Etnomatemática e a Lei 10.639, é um pouco entender como a gente pode trabalhar com essas possibilidades, né? Dentro dos documentos oficiais de educação que nós temos no Brasil, somente os parâmetros curriculares nacionais e as diretrizes nacionais curriculares para a educação das relações étnico-raciais que apontam explicitamente o termo etnomatemática. Então, do ponto de vista documental, oficial, a etnomatemática é reconhecida como uma possibilidade didática. Particularmente nas diretrizes nacionais para a educação das relações étnico-raciais, é que vem um pouco da nossa discussão, né? O documento aponta a etnomatemática e aponta alguns caminhos que podem ser trabalhados com arquitetura, com engenharia africana e mais presentemente também no nosso contexto cultural afro-brasileiro, né? Então, quando a gente pensa nas dimensões do programa Etnomatemática, a gente está falando das teorizações do professor Biratã D'Ambrosio, né, que considera o programa Etnomatemática como um programa de pesquisa com óbvias implicações pedagógicas e as suas diversas dimensões. E o que eu quero conversar um pouquinho hoje é sobre a dimensão educacional desse programa e em que vertentes a gente está olhando aqui no nosso NEAB, na Universidade Federal de Uberlândia, eu enquanto formadora de professores e enquanto professora na licenciatura em matemática, como nós estamos articulando a dimensão educacional, os saberes e fazeres culturais de matriz africana com o ensino. A dimensão
educacional do programa Etnomatemática foi pensada pelo professor Biratã D'Ambrosio, e a dimensão conceitual, histórica, os desafios do cotidiano, a dimensão epistemológica e a dimensão educacional fizeram parte aí desse corpo de conhecimentos dentro da obra Etnomatemática, Élite, Tradição e Modernidade, da editora Autêntica, que foi em dezembro de 2019, agora, recentemente, publicado uma nova versão, uma nova edição. Então, essas dimensões, dentro dessas dimensões, há toda uma discussão, mas que nós vamos falar sobre a dimensão educacional. A dimensão educacional, ela não exclui a discussão da matemática enquanto ciência, da matemática e as suas modernidades, mas a grande proposta dessa dimensão do programa é inserir os valores culturais, inserir os valores de humanidade. E quando o professor Biratã fala dos valores de humanidade, ele está dizendo sobre uma ética, a ética da diversidade. O que essa ética da diversidade compõe? Compõe-se do respeito, da solidariedade e da cooperação com o outro. Então, segundo o professor, não é possível falar de educação sem se falar de valores de humanidade. E essa é a grande importância da dimensão educacional, que esses valores dentro da aprendizagem, do ensino de matemática, se incorporem, né, dentro dessa visão. Isso é fácil? Não, isso não é fácil, né, de fazer. Então vamos tornar a etnomatemática uma disciplina? Aí vai deixar de ser etnomatemática. Às vezes nós colocamos a temática, propomos disciplinas nos nossos cursos de graduação por uma questão de valorizar justamente a condição que o nosso professor, futuro professor, deve ter, né? Ele deve ter sim discussões da ciência moderna, da matemática moderna, mas também dessa ética da diversidade proposta pelo professor Biratã D'Ambrosio. Ou seja, dentro dessa dimensão, o professor aponta, indica que a gente deve valorizar os raciocínios qualitativo, quantitativo, as formas de se pensar e as diferentes formas de se pensar, né? E a matemática, mesmo se a gente considerar esse contexto puramente acadêmico, ela tem diferentes formas, né? Mas dentro de culturas específicas, dentro de povos culturalmente distintos, há formas, há saberes e há fazeres distintos de matemática. E esses saberes também devem passar pela discussão de um futuro professor. Mas nós defendemos a etnomatemática não como uma disciplina, nem como uma metodologia, mas essa dimensão educacional mais ampla que permite que se discuta relações pessoais, culturais, dos direitos humanos, né, com a matemática, com esses valores. Bom, dentro dessa obra, o professor cita a Beatriz D'Ambrosio, que foi uma pesquisadora, por um acaso filha do professor também. A Beatriz diz que o futuro professor deve sim ser formado com a matemática moderna, mas também deve ter em sua discussão de formação os valores e os saberes da etnomatemática. Então, acho que o que se pretende de futuros professores são professores de matemática que saibam lidar com as questões da humanidade, né? Com as questões dos valores, da ética da diversidade, e não apenas com um conteúdo específico desassociado do que está acontecendo no mundo, né? Então, hoje nós estamos com um problema de um vírus, né, que afetou mundialmente a vida de todas as pessoas. Nós estamos gravando essa palestra nesse contexto e
há pessoas, há matemáticos que isso pouco importa. Há matemáticos que estão utilizando a ciência para impedir o avanço, né, ou diminuir a curva. Isso aí é também se preocupar com os valores, né? Quer dizer, a matemática a serviço do que a gente precisa, mas também tem alguns que continuam fazendo seus trabalhos de pesquisa e pouco importa se tem um vírus ou se tem outro problema afetando as pessoas, né? Então, a humanização da matemática é uma proposta da dimensão educacional do programa Etnomatemática. Claro, há outros pensamentos, há outros pesquisadores que trouxeram ideias dentro dessa dimensão pedagógica. Nós partimos do programa Etnomatemática, idealizado pelo professor Ubiratã, mas, por exemplo, a Universidade de Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, há um tempo atrás, tinha um mestrado em Educação Matemática. E esse mestrado, a Universidade de Santa Úrsula, publicou um conjunto de livros sobre pesquisas dos mestrandos, né? E dentro desse conjunto de publicações, em 97, dentro da série Reflexões em Educação Matemática, havia um livro do professor Eduardo Sebastiani que pensava a etnomatemática e propunha ideias da etnomatemática como uma proposta metodológica. E dentro desse livro, o professor Sebastiani traz 3 vertentes que ele pensava na época, e eu imagino que pensa ainda, a partir da etnomatemática, que ela teria uma dimensão ali na história da matemática, uma questão muito ligada à antropologia, e a etno também teria uma antropologia e, portanto, pesquisa etnográfica, e também uma ideia como proposta metodológica, né, para a sala de aula. E ele chamou de método educacional. Como que era esse método educacional, ou a etnomatemática como recurso pedagógico? Ele propôs que os mestrandos fossem a campo. A Universidade de Santa Úrsula, ela fica no Rio de Janeiro. Na época, foi proposto que eles buscassem saberes e fazeres locais, né, e propusessem propostas de trabalho em sala de aula a partir de contextos culturais do Rio de Janeiro. E esse livro termina apontando ali quais foram os projetos pensados naquele módulo, que foi um curso de verão, sobre etnomatemática como proposta metodológica, e aí mostrou alguns projetos, né? Eu lembro um sobre a questão da venda de coco na orla das praias, no Rio de Janeiro, e vários outros contextos ali muito próprios do Rio de Janeiro e das regiões serranas, e tá bem interessante esse projeto. O professor propunha um roteiro, né? Esse roteiro também de trabalho, mas que depois isso viraria uma discussão. Essa proposta surge das próprias vivências do professor Sebastiani com as comunidades indígenas do Xingu, e que ele fazia esse movimento, né, de olhar, ouvir, aquela escuta dos saberes matemáticos dos povos indígenas do Alto Xingu, e trazia essas discussões para a sala de aula. Também começou antes desse movimento do Alto Xingu, ali na Unicamp. Ele também desenvolvia projetos com as comunidades rurais, né? E depois aqueles saberes também vinham como forma de trabalho para a sala de aula, associando a modelagem matemática, inclusive. Dentro desses outros pesquisadores, também a professora Teresa Vergani, uma pesquisadora portuguesa, que publicou um livro que chama Educação Etnomatemática, o que é? E ali ela propõe algumas outras dimensões dentro do que ela considera de educação etnomatemática, e a dimensão dos mitos também é colocada ali nessa teorização, assim como o professor Ubiratã D'Ambrosio contempla
quando ele descreve a etimologia da palavra etnomatemática, né? Etnomatematica, sendo a arte ou técnica de explicar, compreender dentro de um contexto social, cultural e imaginário. Esse contexto imaginário é dentro da ideia de se pensar em saberes e conhecimentos matemáticos de uma comunidade dentro da concepção mitológica de uma cultura. Então, isso também faz parte dentro da etnomatemática, os mitos fazem parte, e quem aprofundou um pouco mais essa questão foi a professora Teresa Vergani, quando ela aponta o que é a educação etnomatemática. Dentro desse contexto ainda, dessa dimensão educacional, algumas discussões foram feitas também no grupo de estudos de etnomatemática da USP, que é o GPEM, e com a professora Maria do Carmo Domit, né, ela também se apropriou um pouco dessas discussões, e quando do seu falecimento, a gente assumiu uma orientação de mestrado que estava com ela sobre essa discussão que é do mestre Rodrigo Guimarães Abreu, que eu tive o prazer de orientar, seguindo aí as ideias da professora Domit, e que foi muito interessante, porque o que o Rodrigo fez? Ele foi ao encontro de pesquisadores, referências e talvez os iniciais de etnomatemática. Infelizmente alguns já tinham falecido, como o Guerdes e também depois a própria Maria do Carmo, mas ele foi ao encontro desses pesquisadores, que foram o Arthur Powell, o Bill Barton, o professor Sebastiani, o professor Biratã, e fez algumas perguntas sobre o que eles pensavam ou quais eram as primeiras ideias na dimensão educacional quando surgiu a etnomatemática. Esse trabalho está disponível no repositório do programa de pós-graduação em educação da USP, e que vocês podem averiguar. Mas mais interessante é que a descrição, né, de todos os pesquisadores, de todas as ideias, e que os outros pesquisadores têm como referência, sim, as primeiras teorizações do professor D'Ambrosio, e também indicam algumas possibilidades de contemplarmos a dimensão educacional hoje. E uma das possibilidades é a discussão das questões políticas, né, que envolvem também o contexto dos nossos alunos, né, o contexto educacional. Então, há essa vertente forte quando eu levo para a sala de aula questões políticas, né, políticas que afetam a vida, que afetam os direitos, né, que atravessam fronteiras, fronteiras que desfazem o que é ser legítimo, o que é ser humano. Bom, dentro dessas aproximações, um dos pesquisadores apontou que é importante discutir questões políticas com seus alunos de matemática, né? Questões políticas, enquanto essas questões políticas afetam os direitos humanos, né? Então, há essa tendência dentro dessas entrevistas realizadas, que também é uma dimensão do programa Etnomatemática do professor Ubiratã. Acerca da Lei 10.639, que a gente começa esse vídeo perguntando, né, sobre, vocês já tinham ouvido falar, muitos diretores de escola ainda não sabem o que é a lei, mas ela foi publicada em 2003 pelo governo federal, e ela torna obrigatória a inserção da cultura africana e afro-brasileira no currículo, né, de todos os
níveis de ensino, inclusive a universidade, e também de todas as disciplinas. Depois da publicação dessa lei, houve um equívoco que parecia que a lei deveria ser implementada apenas nas ciências humanas, nas artes, na história, e aí veio o parecer da professora Petronília dizendo o que e como poderia ser implementada a lei. E a matemática está incluída, né, nesse discurso, todas as disciplinas, e dentro do nosso olhar de pesquisador em etnomatemática, nós vemos aproximações, né, porque legitima uma cultura importante dentro da sociedade brasileira, e depois essa lei é reformulada a partir, em 2008, pela Lei 11.645, em que torna obrigatória não só a inserção da cultura africana e afro-brasileira, mas também a questão indígena. Dentro desse olhar, de olhar e observar e ressaltar os valores dessas culturas, vem a aproximação do programa Etnomatemática com a Lei 10.639, e aí é interessante defender por que eu escolhi a 10.639 e não a 11.645, porque essa primeira lei foi um marco para o movimento negro, foi um marco para as pesquisas, foi um marco para a criação dos núcleos de estudo afro-brasileiros. Então, houve um movimento, claro, partindo do movimento negro, para que essa lei fosse implementada, para que as discussões étnico-raciais fizessem parte da agenda educacional. Então, por isso a escolha de fazer esse marco dentro dessa proposta dos NEABs. Então, os NEABs surgem nas universidades, nas instituições, e eles surgem com um desafio de colocar, de implementar a Lei 10.639, né? De auxiliar na formação de professores para que essa lei fosse implementada. Então, surge aí vários projetos, dentre eles o Cor da Cultura, que a gente já falou, que foi uma parceria do Canal Futuro, da Rede Globo, da Fundação Roberto Marinho, da CEPIR, que era uma secretaria própria do governo para trabalhar com essas questões dentro da educação também. E esse projeto consistiu em formar professores com oficinas, com formações específicas em polos, e a partir de recursos audiovisuais. Então há um site do projeto ainda disponível com todos os kits, os 3 kits do Movimento Cor da Cultura, que possibilita a implementação do professor, né, dentro da educação infantil até a universidade, possibilidade de trabalho com a temática. E as discussões também não ficavam só fechadas em propostas pedagógicas. Se pensava também em questões mais fortes como racismo, educação, a questão das ações afirmativas, como a política de cotas é vista como uma ação afirmativa, e isso também eram discussões que perpassavam e perpassam ainda os NEABs, né? Os NEABs, eles são muitos, né? No meu projeto de pós-doc eu investiguei um pouco isso, agora eu não sei, na época tinham 93 NEABs no Brasil, agora claro que esse número subiu, e eu me dediquei no meu pós-doc a olhar para os NEABs que trabalhavam nas regiões brasileiras, né, com a formação de professores, e entrevistei os coordenadores, e as ações eram muito semelhantes, né, cada um com a sua especificidade. E o bacana era o diálogo que os NEABs tinham com os movimentos sociais, com o movimento negro e outros movimentos locais da cidade, né? Então a formação se dava também dentro da cultura popular e não somente dentro da cultura acadêmica. Isso era um ponto também da Cor da Cultura que eu já falei para vocês. Bom, dentro desse projeto A Cor da Cultura surgiram outras vertentes que foram nos aproximando, e também pensando em sala de aula.
e nós escrevemos um livro, um caderno, que chama, uma coleção que chama Cadernos do CEAP, que é Centro de Apoio a Populações Marginalizadas e Favelas, né, minorias, e esse caderno CEAP eram cadernos para professores. Então, o CEAP tinha e tem ainda uma responsabilidade com a educação, coordenado pelo professor Dr. Ivani, e no Rio de Janeiro. E esse caderno, ele foi distribuído para professores, né? E a discussão era sobre saberes e fazeres etnomatemáticos de matriz africana. Isso foi no ano de 2012. Depois, a gente apontou algumas ideias, né, do programa e discutimos algumas, o que a coordenadora chamou de conversações pedagógicas, no que poderia ser feito por hora de ligações dentro da sala de aula da cultura africana. E nós indicamos jogos, né, o mais conhecido são os jogos Mancala, que aí tem nomes. Em cada região de África tem nomes diferentes, mas são jogos de transferência. Depois os jogos alinhados, que também são jogos interessantes aí para se utilizar na sala de aula, podendo envolver geometria, podendo envolver cálculo mental. E também colocamos os sonas gráficos de Angola, baseado principalmente nas publicações do Paulo Guedes. E aí, dentro dessas propostas, a gente dialogou um pouco com esses professores e continuamos o nosso trabalho de NEAB, de formação, pensando também no contexto da formação inicial em matemática, que é uma prática, né, docente nossa também, e aí, nesse sentido, nós defendemos a discussão da etnomatemática numa disciplina. A disciplina a gente colocou como matemática e cultura etnomatemática. É uma disciplina que discute as leis, a 10.639, a 11.645, o que é o programa etnomatemática, o que é cultura, por que um professor de matemática necessita ter essa formação cultural. E dentro dessa disciplina, uma disciplina optativa, para o curso de matemática do campus Pontal, em Tuiutaba, da Universidade Federal de Uberlândia, nós pedimos que os alunos fizessem trabalhos etnográficos dentro dos contextos educacionais, culturais, educacionais e outros contextos dentro da cidade. E aí apareceram trabalhos, um trabalho com saber fazer de um pedreiro, uma associação de reciclagem de lixo. Houve também um trabalho sobre uma feira de produtor rural, alguma coisa com economia solidária, um trabalho com tecnoracia de uma turma da EJA multisseriada, dentro desse contexto do programa etnomatemático também, do currículo Trivium, que considera materacia, tecnoracia e materacia, literacia, materacia e tecnoracia. Então, é também proposta pelo professor Biratã, e a gente trabalhou na vertente da tecnoracia, buscando utilizar ferramentas dentro de ambientes virtuais, dentro de um ambiente de laboratório, com uma EJA multisseriada, né? E também teve um trabalho com o Movimento Sem Terra. Foi uma turma de 5 alunos só, né? Porque era uma disciplina optativa, mas que a gente tem certeza que marcou a formação desses licenciandos, né? Alguns estão já no mestrado, fizeram seus TCCs em etnomatemática e provavelmente vão dar continuidade aos seus trabalhos na perspectiva da etnomatemática. Então, nesse movimento, né, de implementar a lei também, a gente pensa na formação inicial.
Um outro contexto é que nós, no programa de educação da USP, tínhamos uma disciplina que chamava Matemática e Cultura, que era ministrado pela professora Maria do Carmo Domit, e com o falecimento dela, essa disciplina passou a não existir, logicamente, e aí nós decidimos, né, colaborar um pouco nesse sentido, propomos uma disciplina no programa que chama Momentos e Movimentos da Etnomatemática nos seus contextos conceituais e pedagógicos. Então, todas essas discussões e os momentos e movimentos da etnomatemática, as novas teorizações, o que se pensa de dimensão educacional são discutidas nessa disciplina. Essa disciplina ocorreu o ano passado, nós tínhamos 12 mestrandos, né, 12 estudantes ali, mestrandos e doutorandos e alunos, estudantes de outras instituições, né, e de outras áreas, então foi muito interessante. Nós tínhamos doutorandos de física, tínhamos uma da educação, mas que a formação era arquitetura, então a discussão foi bem bacana. E nós estamos aí projetando um livro, né, com os trabalhos, né, finais dessa disciplina. Em breve vocês vão ter notícias dessa publicação. E atualmente nós estamos dentro do GPEM, né, com uma parceria da FEUSP com a Universidade Luiz Conde, ULAN, em Angola, na cidade do Dundo. E nessa parceria do nosso grupo, eu estou com 5 orientandos em matemática e a nossa colega ali, Eliane Santos, também está com 5 orientandos. Nós estamos representando o GPEM porque a ideia é formar novos mestres em Angola, ensino de ciência e matemática, dentro dessa vertente etnomatemática. Já ocorreu o ano passado módulos, né, que eles fizeram módulos, professores daqui foram para lá e alguns professores de lá também ministraram módulos para os mestrandos, e lá nós tivemos um módulo específico só do programa Etnomatemática, ministrado pela pesquisadora Eliane Santos, mais conhecida como Lil. Bom, dentro dessa experiência em Angola, um dos momentos marcantes foi ver como são feitas os sonas gráficos de Angola, né? Então, foi uma experiência marcante. Nós conhecíamos os sonas apenas das publicações do professor Paulo Guedes, e ali nós aprendemos com o mestre Sona. Há uma escola, né, que forma novos mestres em sonas. E o que os sonas, além de toda a geometria, simetria que pode ser trabalhada em sala de aula, tem a questão mítica, porque você tem um problema para resolver a cada sessão na escola de Sona. E a cada sessão você vai tentando resolver o problema. Resolveu aquele problema dentro desse contexto, você passa para uma outra fase, até que você se torne um mestre Sona. Você só se torna um mestre Sona se você consegue resolver todos os problemas propostos, né? E isso tem a ver com as iniciações sonas, né? Ou de mestres sonas. Mas quem ensina são os mais idosos, são os mais velhos, e quem tem a arte ligado totalmente à questão mítica, religiosa, espiritual, são os mestres sonas. Nós tivemos acesso a essa vivência no primeiro colóquio internacional de etnomatemática, ocorrido ano passado, e durante o evento nós tivemos o contato com o mestre Sona, né, na região do Dundo. É muito interessante saber desses contextos, né? Falar de África, né? Com todas as minhas formações, a Cor da Cultura, as formações do NEAB, nós falávamos sempre que há muitas Áfricas, né?
Mas quando você visita o continente africano e ainda com uma proposta de olhar para a sala de aula, como os nossos saberes matemáticos podem entrar na sala de aula, a gente percebe que também é um desafio em África, né? Angola é um país de colonização portuguesa, portanto as escolas são pensadas num formato português, e um dos meus orientandos, que inclusive nós já escrevemos uma publicação, tenta valorizar uma unidade do povo Chokwe, que é Zongo, uma unidade que se chama Zongo, como o Zongo pode entrar no contexto curricular, né? Há documentos oficiais em Angola de que é preciso ensinar a língua materna, né? No caso de Dundo, a língua Chokwe. E a proposta desse orientando, que se chama Carlos Mukuta, é justamente que ele vê a possibilidade de não só a língua materna, mas também os conhecimentos matemáticos Chokwe serem dialogados na sala de aula. E essa ideia de projeto surge a partir da experiência dele enquanto professor, que quando ele vai ensinar o sistema de medidas, né, o sistema de medidas internacional, mas que não foi adotado por Angola, dentro de uma aula de física, quando ele faz a menção em relação com o Zongo, né, as diversas medidas Zongo, para volume, para comprimento, eles compreendem mais o sistema de medidas que a física utiliza mais corriqueiramente que nós matemáticos, mas ele percebeu que fazendo a relação de um contexto local, cultural e valorizando um saber Chokwe, ele conseguia explicar, né, melhor, ou fazia com que os alunos entendessem melhor, e a partir daí vem essa proposta, também dentro da perspectiva da etnomatemática, de utilizar o Zongo no currículo, na aula de matemática e na aula de física, quer dizer, onde estão esses saberes, né? E a publicação saiu numa revista de História da Educação, Matemática, Estimate, especial de contextos culturais específicos, alguma coisa assim, que nós organizamos com a professora Maria Célia Leme. Então é isso, eu agradeço aí a participação de vocês e estou aguardando a interação, as perguntas. São muitas coisas, né, para falar, e o desafio de implementar a lei 10.639 ainda existe nas universidades, há ainda diretores de escola que desconhecem, muitos dos nossos alunos que querem ingressar nas universidades públicas desconhecem as ações afirmativas, os sistemas de cotas, as formas de ingresso de um modo geral. E aí nós estamos aqui como educadores para fazer a diferença na realização de um sonho de muitos jovens e atuar com a etnomatemática para um mundo melhor. Até mais, muito obrigada.